Olá, queridos alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Recanto, tudo bem? Eu espero que vocês estejam se cuidando e torcer para que essa situação termine o mais breve possível. Vamos tentar gravar as nossas aulas assim. Improvisei um quadro, um espaço aqui em casa. Vamos ver se funciona bem essa nova maneira de me comunicar com vocês. Na semana passada nós começamos a estudar os conjuntos numéricos. Nós vimos os conjuntos naturais, o conjunto dos números inteiros. Nessa aula de hoje veremos os racionais e os irracionais. O número racional é definido da seguinte maneira: é racional todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Entenda melhor da seguinte maneira: se existirem dois números inteiros que divididos deem exatamente aquele número, ele é chamado número racional. Matematicamente a gente define da seguinte maneira: o conjunto dos racionais é representado pela letra Q, para lembrar exatamente quociente, divisão. O conjunto dos racionais é o conjunto de elementos x, tal que x é igual a P sobre Q, com P inteiro e Q inteiro também. Ou seja, todo número que pode ser escrito na forma de uma fração, de numerador inteiro e denominador inteiro. Denominador diferente de zero. Entenda melhor da seguinte maneira: o número é racional se existirem dois números inteiros que divididos dê exatamente o valor dele. Com isso estão contados todos os números naturais. Todos os números inteiros são racionais. O 4 é um número natural, é um número inteiro e é um número racional. Eu posso escrevê-lo como 8 dividido por 2, por exemplo, e uma infinidade de outras maneiras. Existem dois números inteiros que divididos dão exatamente 4? Sim. Então o 4 é um número racional. O número menos 3 é racional? É. Eu posso escrever, por exemplo, como 12 dividido por menos 4. Existem dois números inteiros que divididos dão exatamente menos 3? Existe. Então, menos 3 é racional. 0 é racional. Eu posso escrevê-lo como 0 sobre 2. 0 dividido por menos 7. O 0 também pode ser escrito na forma de uma fração. Então, ele é um número racional. Quais são as novidades, então? São os números decimais exatos, também chamados dízimas finitas. Dízima quer dizer casa decimal. 0,5. Número decimal exato. Eu posso escrevê-lo como 5 décimos. Meio. Então ele é um número racional. 12,3. 12,31. Eu posso escrever 1.231 dividido por 100. As frações, propriamente ditas, são números racionais. 2/3, 1/4, 1/5, 7/8, números racionais. As dízimas finitas, são esses números aqui, são racionais. As dízimas periódicas, o que é uma dízima periódica? É um número decimal que possui uma infinidade de casas decimais, e essas casas decimais vão se repetindo. Tudo que é periódico é alguma coisa que se repete de tantos em tantos intervalos iguais.
0,333 é uma dízima periódica. No caso é dita simples, porque o período é o número que se repete. No caso aqui o período é o 3. Esse período veio imediatamente após a vírgula. Então a dízima é periódica simples. Qual é a fração geratriz da dízima periódica simples? O numerador é o período, 3, e o denominador é o número formado por tantos noves quantos sejam os algarismos do período. O período é 3, um algarismo só, o denominador 9 apenas. 3 sobre 9. 1/3. 0,1212 dízima periódica simples. O período é o 12, ele veio logo após a vírgula. Qual é a fração geratriz dessa dízima? O numerador é o 12 e o denominador 99. Por quê? O denominador é o número formado por tantos noves quantos sejam os algarismos do período. 12 sobre 99. Simplificando por 3, 4,33 avos. Se a parte inteira não for zero, 5,444. Evidente que você pode separar a parte inteira. Desculpa. 5 mais 0,444. 5 mais 4 nonos. Somou, acabou. Se você quiser ser mais rápido, tem um macetezinho. Junta tudo no numerador. Junta tudo, a parte inteira com o período, e subtrai a parte inteira. 54 menos 5. Junta a parte inteira com o período. 54. Subtrai a parte inteira. O denominador, 9, porque o período é o 4, um algarismo só, essa história de sempre. 49 nonos. Tudo bem? Se entre a vírgula e o período tiver um número que não se repetiu mais, a dízima é chamada composta. Por exemplo, 0,35555. Repara que o período é o 5. Entre o período e a vírgula, teve esse 3 aqui que não se repetiu mais. Então, a dízima periódica composta. Claro que a fração geratriz é um pouco mais complicada, óbvio. O numerador, você vai juntar a parte não periódica com o período, vai formar um número. Desse número, você vai subtrair a parte não periódica. Junta a parte não periódica com o período. Forma o número 35. Desse número você subtrai a parte não periódica, 3. O denominador vai ser um número formado por noves e zeros. O período continua dando a quantidade de noves e a parte não periódica dá a quantidade de zeros. O período é o 5, um algarismo só, 9. Parte não periódica, 3, um algarismo só, 0. Denominador 90. 32 sobre 90, 16,45 avos. Assim que nós retornarmos às aulas normais,
eu tenho tudo anotado, eu vou demonstrar tudo isso. Tá? Tudo isso tem que ser demonstrado, mas na sala de aula é muito melhor. Aqui levaria muito tempo e ficaria mais complicado de eu explicar, né? Vai gerar dúvida, tem que ser feito na sala de aula, ok? Eu não gosto desse tipo, ficar aplicando determinados macetes. A matemática não é feita de macete, tudo tem que ser demonstrado, tá? 0,127777. Dízima periódica composta. Período 7, parte não periódica 12. Fração geratriz. Junta a parte não periódica com o período, subtrai a parte não periódica. Esse é o numerador. 127 menos 12. O denominador, 9. Período é o 7, um algarismo só, 9. Parte não periódica, 12. 2 algarismos, 2 zeros. Denominador, 900. (115 sobre 900). Aí simplifica por 5 e tudo, blá, blá, blá. A resposta tem que ser da forma mais simples possível. A fração na forma irredutível. Se a parte inteira não for zero, na dízima periódica composta, três vírgula 25, 25, 25. Que horror. 3,12 5, 25, 25, 25. Período 25. Parte não periódica 1. Você pode separar a parte inteira, 3, mais 0,1, 25, 25, 25. Acha a fração geratriz da dízima e depois soma com 3. Ou então, você não vai gostar, junta tudo, parte inteira, parte não periódica e período, forma um número só. 3, 1, 2, 5. 3.125. Desse número você vai subtrair a parte inteira junto com a parte não periódica. Apenas 31. E o denominador? 2 noves, porque o período é 25, 2 algarismos, e 1 zero, porque a parte não periódica é o 1. Um algarismo só. Denominador 990. 990. Igual (3.094 sobre 990). Ok? Depois simplifica a fração. São esses os números racionais. São todos inteiros, positivos, negativos, as frações propriamente ditas, os números decimais exatos, as dízimas periódicas simples, dízimas periódicas compostas e assim por diante.
Agora, existem números que não podem ser escritos na forma de uma fração. Ou melhor, você nunca vai encontrar dois números inteiros que divididos deem exatamente aquele número certinho, 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 com todas as casas decimais. São denominados números irracionais. Apagador veio lá da cozinha. Números irracionais não são o quociente entre dois números inteiros. O mais famoso número irracional que você conhece até a primeira série do ensino médio é o pi, lá da geometria. Na verdade, pi é uma letra grega escolhida para representar o número 3,1415926, blá, 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 muito importante na geometria. 3,1415926. Já foram até milhões de casas decimais e não são periódicas. Essas casas decimais não se repetem nunca. Tem até um aplicativo aí que você, se você digitar a data do seu nascimento, ele vai pegar a sua data. Por exemplo, você nasceu no dia 2 de abril de 2000. Aí bota 02, 04, 2000. Ele vai procurar nas casas decimais do pi essa sequência da data do seu aniversário. E as pessoas ficam brincando, achei, eu não achei, achei, eu não achei, papapá. Normalmente encontra. Você nunca vai encontrar dois números inteiros que divididos dê exatamente isso. Quem estuda desenho geométrico usa a fração 22 terços como uma boa aproximação do pi. Mas você escrever isso aqui, essa expressão matematicamente é absurda. Você está escrevendo o pi na forma de uma fração. Isso é impossível. Se você dividir 22 por 3, é 22 sétimos, desculpa. 22 sétimos. Dá 3, 1, 4. Até a segunda casa decimal, tudo tranquilo. Depois, ó, aqui dá resto 2, 20 por 7 vai dar 2. Começa a dar erro na terceira casa decimal. Ok? Existem outras frações, não me lembro quais, dão precisão até 3 casas decimais ou 4 casas decimais, mas depois dá errado. Você nunca vai encontrar dois números inteiros que divididos dê exatamente o número pi certinho com todas as casas decimais dele.
O número de Euler essa letra epsilon grega corresponde à letra E do nosso alfabeto minúsculo. É um número muito importante, 2,71. Vai aparecer esse ano na nossa vida quando estudarmos funções exponenciais. Todas as raízes que não são exatas, raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 5, todas as raízes que não são exatas são números irracionais. Pega a sua calculadora, pede lá a raiz de qualquer número desse tipo aqui, vai dar uma série de casas decimais não periódicas. As casas decimais não se repetem. Esses são números irracionais. Não existem dois números inteiros que, dividindo, deem exatamente o número certinho, 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 com todas as casas decimais dele. Tudo bem? Um forte abraço para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Bem, prazer. Um abraço.